Futebolês Especial tá no ar, bom sábado pra todo mundo. Flavinha tá de férias, foi descansar, mas o Futebolês não para e hoje, mais uma vez, um programa muito especial e falando de Clássico Rei. Vem com a gente que vai ter muita coisa boa por aqui. Começando, já convocando essa dupla. Seleção, dupla de peso, para falar desse jogaço de amanhã, clássico importantíssimo. Muito boa tarde para você, Caio. Muito boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo a trabalhar aos sábados para você ver o que é bom para tosse. Exatamente. E começando logo com a missão da gente falar sobre o Clássico Rei, né? Porque é o nosso maior produto, é aquele jogo mais importante, é o jogo mais importante do domingo, não é PSG e Chelsea decidindo o Mundial Interclubes, então é muito bacana a gente falar sobre o Clássico Rei. Muito boa tarde para você, Renato. Tudo bem? Tudo ótimo. Concordo com o Cássio. Seja bem-vindo aí, volte sempre. Bom demais. Trabalhar os sábados é bom, aumenta também a questão da remuneração. Ótima tarde para você. Há controvérsias. E assim, véspera de clássico, um jogo muito importante para as duas equipes. A gente falou isso ontem aqui, repete hoje, é o jogo mais importante para a gente, o nosso produto. E eu tenho muita ansiedade para saber como é que vão se comportar as duas equipes. Acho que tem tudo para ser um grande jogo. Pois vamos falar sobre clássico. Parem as máquinas, porque amanhã tem Clássico Rei. Esqueça tudo. Agora o foco é no Clássico Rei. Em momentos distintos, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar em 2025. Esse será o quarto confronto entre as equipes. Até aqui, Vozão invicto. São 2 vitórias e 1 empate. Essa invencibilidade não é de hoje. O tricolor não vence o vovô desde 2023. De lá pra cá, já são 8 partidas, com 3 vitórias do Ceará e 5 empates. Nesse recorte, são 2 títulos cearenses pro alvinegro e o retrospecto incomoda. Mas tem que ganhar. Clássico tem que ganhar. Não ganhou, vem a cobrança, vem a crítica. O momento recente de clássico não é bom, é verdade, né? A gente tem que aceitar e mudar essa história. Não tem outra coisa a fazer. Temos outra oportunidade de mudar essa história. As equipes se enfrentam novamente na elite do Brasileirão depois de 2 temporadas. No histórico dos confrontos no Brasileirão, melhor para o Vozão. De 2019 até aqui foram 8 jogos, com 6 vitórias alvinegras e apenas 2 do tricolor. Mas a última foi do Fortaleza, 1-0 no segundo turno de 2022. Para o Fortaleza é a grande chance de um recomeço na temporada que é ruim até aqui. Vale muito para o lado anímico. E olhando para a tabela da Série A, é a oportunidade de sair do Z4. Para isso, o Leão conta com o apoio da torcida. Por ser mandante, tem a maioria no jogo. Mas es un juego clásico, un juego de 3 puntos muy importante, porque esos 3 puntos valen para la tabela y valen emocionalmente también. Sabemos qué significa, mas vamos a preparar la partida para llegar bien y hacer una boa partida, porque precisamos hacerla a frente de nossos torcedores também. Do lado do Ceará, nada de recomeço. É a hora da afirmação em 2025. Se fizer valer o retrospecto positivo, o vovô pode voltar à primeira parte da tabela do Brasileirão. O discurso é de muita confiança. Pouco tempo de recuperação e vamos seguir assim, porque a gente sabe como jogar um clássico, né? A gente se adaptou cada vez mais ao clássico e vamos a todo tempo buscar ganhar. É um rival muito importante para o Ceará também ganhar. Então a gente vai também trabalhar bem, como o Léo também fala, é jogo por jogo. Mas eu estou muito confiante que a gente vai pegar um bom resultado e continuar com essa vitória também. Um personagem à parte nesse jogo é o zagueiro Gustavo Mancha. Titular do Fortaleza nos últimos jogos, vai ter a chance de jogar seu primeiro Clássico Rei no profissional. Possa ser que o pessoal ache que é muita pressão por eu ser jovem, por eu ser novo, mas eu não ligo, acho que... Sim, eu acho que a coisa que a gente mais ama é jogar futebol e imagina no clássico, melhor ainda. Com personalidade, o desejo do jovem zagueiro é levar o retrospecto da base para o time principal. Desde a base, né, a gente vem jogando clássico, ano passado a gente jogou uns 4 ou 5 clássicos, se eu não me engano, a gente não perdeu nenhum. Então, para mim, eu acho que
é muito bom, eu me sinto bem, me sinto leve jogando clássico. Experiência e estabilidade de um lado, juventude e o desejo de uma virada de chave no outro. Esse é o reencontro de Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileirão. Quem irá prevalecer nessa disputa? Isso só o campo pode responder. É isso, só o campo vai responder e esse clássico vai pegar fogo amanhã. Agora, vamos comparar as campanhas de Ceará e Fortaleza, começando pelo mandante, começando pelo Leão do Pici, o Fortaleza que faz um início de temporada ruim e no Brasileirão não é diferente. 18º lugar, está na zona do rebaixamento, 10 pontos conquistados, 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 18 gols sofridos. O Fortaleza vive esse momento ruim, difícil na temporada e se espelha no Brasileirão, não é isso, Caio? É verdade, Gustavo. É um ano muito ruim e um campeonato brasileiro decepcionante. Principalmente que foram acabando as narrativas, né? Do que está acontecendo com Fortaleza. Não está levando a sério o campeonato estadual. É a Copa do Nordeste, que a primeira fase leva-se meio que ali em banho-maria. E como o Fortaleza estreou vencendo o Fluminense ainda de Mano Menezes no Campeonato Brasileiro, muito foi dito, agora pode ter virado a ficha, Fortaleza vai voltar a ser um time mais competitivo. E o campeonato, na verdade, em nenhum momento o Fortaleza engrenou. Vem agora somando todas as competições com 5 derrotas consecutivas. E a pressão fica toda em cima desse daí, do Juan Pablo Vojvoda, que chegou a balançar durante a pausa para o Mundial. Voltou, e aí eu acho que é um papo que a gente tem que ter até nós três, se o Fortaleza evoluiu ou não, mas quer queira ou não, perde para o Bahia logo no jogo subsequente, né, a partida da volta da Copa do Nordeste. Então o clássico vale 3 pontos para tentar sair da zona de rebaixamento, 3 pontos para começar a aliviar esses números que estão aí, 3 pontos também para justificar o respaldo que o Vojvoda tem, e é um respaldo merecido, tá? Eu também teria mantido ele no comando do Fortaleza, mas quer queira ou não, o histórico em clássico dele não é dos melhores e vem com uma pressão danada, uma verdadeira panela de pressão no fogo brando que o técnico do Fortaleza está enfrentando. E é isso, né, Renato? Assim, o Vojvoda é um cara que tem muito crédito, mas de fato está balançando. O começo da temporada não é realmente nada bom, como o Caio está falando. E a gente quer saber sobre esse clássico e o quanto isso pesa, Renato. Quão importante é esse jogo, essa retomada, como o Caio falou. Fortaleza volta toda expectativa e volta sendo derrotado. Perde para o Bahia, mais uma derrota, a 5ª consecutiva. Como é importante para o Vojvoda essa vitória no clássico amanhã, Renato? O clássico ele é divisor de águas, né? Você perde um clássico, parece que tudo se potencializa mais do que o que é, e quando ganha, às vezes também dá essa sensação. No caso específico do Vojvoda, vencer um clássico é um respiro muito grande, porque é vencer depois de um longo período, são 5 derrotas seguidas que o Fortaleza tem, considerando a sequência de jogos mesmo na parada aí. O Fortaleza voltaria a vencer o Ceará depois de 8 jogos, o que também é um número muito expressivo, apesar de ter muitos empates aí, mas volta a vencer o seu rival. E se a gente olhar no Campeonato Brasileiro como todo, Fortaleza é 18º, você falou sobre as campanhas, e a gente vê um Fortaleza muito mal, aí é pontuar e de tirar essa distância do Ceará no campeonato. O Ceará tem 15, o Fortaleza tem 10, ficaria ali a 2 pontos, só fazendo 13 nesse momento do campeonato, o que já também deixaria de ser uma campanha terrível, como é o momento do Fortaleza. Mas é óbvio, perder o clássico para o Fortaleza, perder o clássico para o Vojvoda, é trazer de volta toda aquela pressão antes da parada. Se questionava o trabalho, achava que ele tinha batido no teto, pensava-se inclusive na troca do treinador. Será que era o momento de trocar ou não? O Fortaleza comprou a briga do Vojvoda mais uma vez, permaneceu, deu a oportunidade dele voltar a trabalhar, mas já perdeu para o Bahia. Se perde o clássico, aí essa pressão ela aumenta consideravelmente. O que a diretoria do Fortaleza faria numa hipotética derrota, aí eu não tenho como cravar. Mas que certamente a cobrança vai aumentar, isso não tenha dúvida. Isso pesa, agora a gente vai falar do outro lado. O lado do Ceará, um pouco mais tranquilo, mais estabilizado. O Ceará faz uma campanha de meio de tabela, começou lá em cima. O Ceará é o 12º lugar na competição, mas é bom frisar que o Ceará tem um jogo a menos, então é uma campanha de fato bem estável do Ceará. São 15 pontos somados, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 13 gols marcados e 11 sofridos. Queria falar contigo primeiro, Renato, dessa vez, para a gente falar sobre essa campanha do Ceará. O Ceará vem estável na Série A, fez um jogo de igual para igual com o Palmeiras na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, conseguiu uma classificação. Queria que a gente falasse sobre essa campanha e como o Ceará chega para esse clássico tão importante, Renato. O trabalho do Ceará, ele é um trabalho, e eu acho que a palavra que você falou, ela é muito
ela é muito aplicável a esse momento. Será um time mais estável, será um time mais pronto, né? É um time que tem um jeito de jogar, e a gente até, simulando aqui, talvez, considerando uma hipotética escalação do Ceará, a gente compara com outros jogos e é praticamente a mesma escalação. Do time que vinha jogando antes da parada, a única grande mudança é a troca de um goleiro por opção do treinador, e o Bruno deu conta do recado no jogo contra o Sport. Mas o restante é todo um sistema já muito definido. Se o Ceará não tem muitas opções a seu favor, se o Léo Condé não tem uma vasta quantidade de jogadores para fazer troca ao longo da partida, por outro lado, ele tem um time muito mais preparado para principalmente esse tipo de jogo que ele vai enfrentar contra o Fortaleza, que eu imagino ser um time que vem para cima, um time que não vai simplesmente ficar esperando o Ceará, que precisa propor o jogo e precisa se expor. É exatamente contra times assim, contra adversários que têm esse porte, esse modelo de jogo, que o Ceará se sai melhor jogando em transição. É um time, nesse momento, mais equilibrado. O que não quer dizer que vai ganhar a partida, o que não quer dizer que vai ganhar o jogo. Mas que certamente, por conta disso, na minha opinião, tem um pouco de favoritismo. É isso, né, Caio? Assim, diferentemente do Fortaleza, o Condé chega menos pressionado para esse jogo, né? Como é que foi que você definiu o Condé quando completou um ano? Você falou... Ele é simples e eficiente. Simples e eficiente, né? O Ceará não é um time de uma revolução tática, nem de longe. O Léo Condé é um treinador que dificilmente, no decorrer dos jogos, faz mudanças surpreendentes. Talvez o jogo que ele fez isso, mais próximo disso, foi justamente na última partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, que ele, naquela hora que estava 3-1, que o Ceará fez o 3-2, ele vai para frente, ele sacou o Fabiano, trouxe o Galeano para lateral direita, soltou o time para frente para tentar municiar o Pedro Raul, que naquele dia estava iluminado, já tinha feito 2 gols. Ele tem um feijão com arroz muito bem feito, sem grandes invencionices, talvez por estilo, talvez também por necessidade. Ele também não tem um elenco que ofereça a ele a opção de fazer super mudanças. Vou dar um exemplo. Ele não tem um super zagueiro com a saída de bola para jogar na sobra e abrir mão de um dos 2 volantes. Ele precisa do Dieguinho para fazer aquela transição com a bola no pé, e ter o Sobral, que é um cara de mais força ali na física. Conta do chá, né? É tudo muito certinho, muito calculado, inclusive até os reservas. Se não é o Matheus Araújo, é o Rômulo que vai entrar no lugar do Mugni. Se o ponta hoje que entra em qualquer um dos 2 lados seria o Fernandinho, pode entrar tanto na do PH quanto na do Galeano. É tudo muito certinho. Que aí é ruim porque não tem um fator surpresa, mas é tudo uma engrenagem muito montada e de um time que sabe muito bem qual é o seu tamanho, de como ele funciona melhor jogar. Talvez tenha sido esse o grande segredo do Ceará. E o outro segredo também, a meu ver, é não estar se empolgando com a campanha que faz. É entender que o Campeonato Brasileiro, todo jogo você tem que ir com faca no dente. O clássico tem um poderio clássico, mas o Ceará tem que entrar no clássico como ele entrou, por exemplo, contra o Grêmio na segunda rodada aqui, porque ele tem que tentar vencer os jogos em casa. É um jogo muito importante, né? É tentar tirar essa questão do visitante, porque dá para efeito de estatística, o Ceará é visitante e ainda não venceu como visitante no campeonato. São, além de toda a importância do clássico, de fato, como vocês falaram, pontos muito importantes para a Série A. Vamos colocar aqui na tela, a gente está falando das diferenças de como chega um Vojvoda, como chega Léo Condé. Vamos colocar aqui o retrospecto entre os 2 treinadores, Vojvoda contra Léo Condé. Vantagem total para o treinador alvinegro. Nos 4 jogos até aqui, 3 vitórias de Léo Condé e um empate. A gente soma, além dos clássicos rei, tem um Vitória e Fortaleza, que aqui no Castelão, o Léo Condé com a equipe baiana venceu o Fortaleza. De fato, chama bastante atenção, né? Assim, já é um recorte que vai crescendo, 4º jogo seguida, o Condé com 100% de aproveitamento, não é isso, Renato? É encaixe de jogo, né? Assim, você imagina, o Vitória veio naquele dia com uma proposta bem parecida com a do Ceará. Jogar de forma reativa, obrigando o Fortaleza a sair. Pelo contexto, já falei, acho que o Fortaleza vem para cima e por isso o Léo Condé leva um pouco de vantagem. O Vojvoda é um grande estrategista, é um grande treinador e vai precisar tirar alguma coisa diferente, vai precisar fazer alguma coisa diferente e principalmente contar com a efetividade dos seus jogadores para tentar conseguir o resultado. Agora, vamos falar sobre as escalações, os times que entram em campo, tanto de Fortaleza quanto de Ceará. Vamos colocar primeiro aqui na tela o Fortaleza, a escalação tricolor, na verdade um comparativo do último Fortaleza que entrou em campo antes da pausa, esse jogo contra a equipe do Santos. Fortaleza tinha João Ricardo no gol, Brits, Davi Luiz, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco, Zé Wellison, Martins, Pochettino, Marinho, Daverson e Breno Lopes. Em comparação com o time do Fortaleza que jogou contra o Bahia, algumas mudanças importantes. Zé Wellison, por exemplo, nem relacionado foi para esse outro jogo. Fortaleza veio com o Matheus Pereira, que fez gol, que foi importante.
Caio, eu queria te ouvir, queria que você falasse sobre esse Fortaleza, essas mudanças que o Vojvoda fez, até talvez de posicionamento de alguns jogadores e como isso impacta para esse jogo. E a gente já pode adiantar que o jogo de amanhã, o time já é diferente dos dois. Você pode adiantar, você pode ter certeza, porque o Vojvoda trabalha assim, trabalha mudando peças, e quando não muda sistema, muda peças, e normalmente faz a mudança das duas coisas. O jogo contra o Bahia, por exemplo, o time saía dessa formatação em teoria duas linhas de 4, até defendia dessa forma, muitas vezes até defendia com 3, porque ou o Martins ou o Pochettino, dependendo de quem tivesse com a bola na saída de bola do Bahia, ia fazer uma sombra junto com o Lucero e com o Marinho, mas sem a bola, quando tinha a bola, tinha a criação, era a linha de 3 mesmo, com o Brits soltando os jogadores. Era um jogo de modelo diferente do que a gente deve ver no jogo de amanhã. Porque por mais que o Fortaleza tenha sido agressivo contra o Bahia, era uma agressividade de marcação, mas brigar no campo do Bahia pela saída de bola, não ele com a bola. Ele forçou-se a ter mais a bola quando se viu 2-0 no placar. Já como bem disse o Renato, dessa vez o Fortaleza vai ter muito provavelmente a posse de bola, o controle do jogo com a bola, enquanto o Ceará tenta neutralizar. Então essas formações certamente serão bem diferentes, o que traz um desenho, um tempero diferente, novo para o jogo de amanhã. Agora é a vez de fazer o mesmo agora com o Ceará, né? O Alvinegro, diferente do Vojvoda, o Léo Condé gosta de manter a base, manter um time bem parecido. Você pode observar, são times bastante similares. Só 2 trocas, uma que é a volta do Matheus Bahia, que é titularíssimo do Ceará, estava machucado contra o Botafogo, o Nicolas jogou, Bahia já voltou contra o Sport, foi importante, bateu o pênalti decisivo. E tem uma mudança, Renato Manso, no gol. Uma mudança que chama a atenção, ninguém esperava. Fernando Miguel teve um bom momento, acabou tendo falhas ali na reta final, mas o Léo Condé voltou com o Bruno, que era o titular antes da lesão, né, Renato? E pelo que o Condé deu entrevista logo após o jogo contra o Sport, o Bruno Ferreira é o titular. Por opção, viveu um bom momento na Série B do ano passado, acabou se lesionando, saiu do time, e aí o Fernando Miguel assumiu, deu conta do recado. Hoje a gente vê o Condé muito seguro de escolher o Bruno Ferreira. Já debatemos aqui N vezes quem você prefere, quem você gosta, quais são as características de cada um. O fato é que o Léo Condé, nesse momento, vai escolher o Bruno e aí ele será o goleiro amanhã. Sempre um grande personagem em clássico, para além dos 2 times, dos treinadores, é o árbitro. Já tivemos Daronco, árbitros de grandes renomes, Daronco, Ramon Abate-Abel, Rafael Clay. Dessa vez é um árbitro experiente também. Quem chega para comandar esse jogo é Rafael Claus de São Paulo, será o árbitro do Clássico Rei de amanhã. Algum comentário, alguma análise, Caio, sobre o Rafael? Cara, a arbitragem brasileira é dureza, que às vezes os caras apitam Libertadores, apitam muito melhor do que apitam no Campeonato Brasileiro. Quando se fala em clássico, se fala, antes de qualquer coisa, em autoridade, de como esse cara pode conduzir a partida, que respaldo ele tem diante dos atletas. E é inegável que o Claus é um árbitro que conta grande, né? Com esse respaldo. Quase todas as finais do Campeonato Paulista dos últimos 15 anos ele apita grandes jogos, esteve em Copa do Mundo. Então, pelo menos, aquela ideia de ter um cara com peso do jogo, isso está garantido. Ele tem o tamanho para apitar um Clássico Rei. Olha, o papo tá muito bom, mas fica por aqui que daqui a pouco tem muito mais Clássico Rei aqui no Futebolês especial desse sábado. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, viu? Estamos de volta com o Futebolês e o assunto aqui hoje é Clássico Rei. Esse ano, em 3 clássicos, o Ceará venceu 2 e terminou 1 empatado. Com esse retrospecto, o Vozão garantiu o título do cearense. Retrospecto todo positivo pro lado do Ceará, né, Renato? Como a gente falava aqui, são 8 jogos que o Ceará não perde pro Fortaleza, dentre eles essa temporada. Jogos onde o Ceará acabou dominando ali de novo, né, fazendo gols rápidos, tomando a frente, sendo ali o protagonista dos começos de jogos, e o que deu a vantagem, né? É um número, inclusive, considerável em jogos importantes, né? Os jogos decisivos, por exemplo, ali das finais do Campeonato Estadual, o Ceará foi melhor em boa parte deles. A gente talvez lembre ali de um recorte ou outro que o Fortaleza dominou, foi senhor do jogo. E não à toa, né, o Fortaleza tem tido muita dificuldade de igualar o jogo contra o Ceará.
E aqui, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o Fortaleza é um time distante tecnicamente do Ceará. Eu estou falando de encaixe de jogo mesmo. É um Ceará que consegue ser um time muito competitivo, bloquear as ações do Fortaleza e sai com velocidade e principalmente efetivo. Efetivo na hora que tem que matar o jogo. Gol com bola parada, como a gente está vendo. É uma roubada de bola, o gol que já coloca o Paul Fernandes na berlinda aí, o Mugni acaba recuperando a bola e o Pedro Henrique faz o gol. São gols pontuais, situações ali pontuais, mas que vão dando uma vantagem considerável nesse retrospecto entre os dois grandes rivais nessa temporada principalmente. Caio, pra gente falar ainda sobre esses clássicos, os retrospectos estão todos pró Ceará, né? O Ceará há 8 jogos não perde pro Fortaleza, o Ceará leva vantagem contra o Fortaleza na Série A do Brasileirão, mas isso tudo fica só na parte de retrospecto pra gente como imprensa, né? Não entra em campo, né, cara? É isso pode dar um grau de confiança, principalmente esse dado dos 8 jogos, ou se você quiser encurtar os 4 desse ano, dá um grau de confiança pro jogador do Ceará, porque afinal de contas você vai enfrentando. Eu falo dos 8 jogos porque boa parte de quem jogou ano passado também tá jogando esse ano. Então pode dar esse grau de confiança, a gente consegue ganhar dos caras. Até porque o Ceará ganhou esses jogos de forma diferente. Como bem falou o Renato, o primeiro jogo foi aquela coisa avassaladora de brigar pela bola, de marcar mais em cima. Fez o 2-0, fazia um primeiro tempo brilhante, poderia ter feito mais gols, até o Fortaleza desconta com o pênalti no segundo tempo. No segundo jogo já não, até pelo clima de final, o Ceará se neutralizou muito mais o Fortaleza, brigou muito mais do que jogou, se viu com um jogador a mais depois uma bobagem do Paul Fernandes, que foi o antagonista dos clássicos do lado do Fortaleza e ganhou a partida. Então teve esses contextos diferentes, mas por outro lado o jogador do Fortaleza que não estiver mordido de não conseguir ganhar o clássico é dureza. É melhor ele procurar outra coisa para fazer, ele tem que estar incomodado com isso. Então isso deve dar a dinâmica do jogo, uma motivação extra de cada lado. Um querendo provar mais uma vez que tem essa vantagem, que consegue encaixar seu jogo e levar vantagem. Do outro, repito, não é possível de que quem estivesse em campo no Fortaleza nos últimos 2 anos não esteja minimamente mordido de não estar conseguindo vencer no Ceará. Ingredientes para um grande jogo. E para esse jogo, o Fortaleza conta com 2 novidades. Falo do argentino Herrera e do paraguaio Barreiro. O Fortaleza tenta virar essa chave, virar esse retrospecto ruim contra o Ceará e conta com esses 2 reforços no setor ofensivo. Queria que você falasse, Renato, sobre o Herrera, o que é que ele pode agregar para o Fortaleza nesse clássico e para o restante da temporada também. O Herrera que inclusive aguarda, né, todo esse processo de regularização, documentação, tem questões físicas também para saber se de fato o Herrera será uma opção para o Vojvoda. Né? É uma possibilidade, se isso acontecer, o Herrera se torna um jogador muito útil, porque é mais uma opção para o lado direito, pode jogar do lado esquerdo também. Na verdade, ele joga mais do lado esquerdo do que do lado direito, mas se torna uma opção, inclusive, para dar uma sustentação a um time que não tem o Marinho. Então o Herrera é um jogador veloz, que pode ajudar. Num clássico, acaba que os personagens eles sempre vão surgindo novos personagens, e ele pode ser um desses caras que vem ficar à disposição e ser aquele cara que vem trazer algo diferente nessa proposta do Vojvoda. Será que o Vojvoda treinou há muito tempo com o Herrera para colocá-lo num clássico? Não é simples também vestir a camisa e jogar uma das partidas mais importantes da história do clube. É isso mesmo, Renato. Não é simples. E outro reforço no ataque, como a gente já falou, é o Barreiro, o paraguaio. Caio, ele chega para disputar a posição com ninguém mais, que ninguém menos que Davidson, que Lucero. A tarefa é difícil, a tarefa é dura. Acredita que ele ganhe minutinhos, Caio, logo nesse clássico? Eu acho que independente se ele vai ganhar minutos ou não, eu acho que o sucesso do Barreiro depende muito do sucesso de jogadores como o Herrera e os caras de aproximação do Fortaleza. Quem assistiu o jogo Fortaleza e Bahia, eu sei que é um contexto diferente, fora de casa, contra o Bahia, mas viu um time que teve durante 60% da partida do Lucero, os outros 40% e o Davidson, e nenhum dos dois conseguiram finalizar no jogo. Até tem a estatística curiosa, porque na prática é fato, o João Ricardo finalizou mais do que os 2 centroavantes do Fortaleza naquela noite, que ele sobe para cabecear uma bola no último minuto, tentando de forma desesperada um empate. Acho o Barreiro um bom jogador, acho um jogador que tem uma movimentação interessante, parece mais com o Lucero do que com o Davidson nesse aspecto, para o torcedor se familiarizar, mas o sucesso dele depende do time voltar a ser uma equipe que crie de forma mais naturalmente a sua chance. Não é que o Fortaleza não crie, mas sempre parece que é meio a fórceps. Precisa ter uma chance mais clara para marcar gols. É isso, vamos dar uma pausa no assunto Clássico Rei para falar de um tema muito legal, muito interessante, que no último final de semana, aconteceu na Praia da Taíba mais uma etapa do circuito cearense de bodyboard. Mas além
Da competição, o evento trouxe um movimento de conscientização de como a gente precisa cuidar mais do meio ambiente. E quem conta essa história é ela, Flávia Gouveia. Lembra quando apresentamos o bodyboarding e a pentacampeã mundial do esporte aqui no Futebolês? Essa é a Neymara Carvalho, capixaba pentacampeã mundial de bodyboard, principal nome do esporte no país. 10 títulos brasileiros na carreira. E eu tô aqui com ela que tá de volta ao Ceará, Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboard, e dessa vez está muito bem acompanhada da filha dela, bicampeã mundial, a Luna Hardman, que também está aqui no Ceará, não está podendo competir por questão de alguma lesão, mas está aqui acompanhando toda essa movimentação, Neymara, que é muito legal ver o Ceará como uma referência, né, no bodyboard no cenário nacional. Com certeza. Esse ano eu optei por disputar todo o circuito mundial e na íntegra todo o circuito cearense. Para mim é muito motivo, assim, é um motivo de orgulho muito grande, porque é um circuito forte, então me deixa em alto nível competitivo. Neymar é um dos mais de 200 atletas que competem por aqui. A Praia da Taíba foi o local escolhido para sediar a segunda etapa do Circuito Cearense de Bodyboard, um campeonato que já é consolidado e virou referência no cenário nacional do esporte. Nós temos aqui a presença ilustre da Neymara Carvalho, uma pentacampeã mundial, chegou recentemente do Chile, veio direto para Fortaleza, ela faz questão de competir no Circuito Cearense. Então isso nos dá credibilidade com relação à respeitabilidade com o atleta, o respeito que se tem em movimentar o esporte. E o investimento começa nos pequenos, inserindo crianças e adolescentes no mundo do bodyboard e fazendo o esporte crescer não só no Ceará, mas no Brasil. Isso fortalece o esporte. Foi uma surpresa para mim chegar aqui e ver tanta criança surfando e gostando de aprender esse esporte que eu amo tanto. E eu acho que é muito legal para o esporte brasileiro mesmo. O estado do Ceará é referência nacional em termos de organização de eventos, em termos de trazer a categoria de base. É tanto que nós temos, em Fortaleza, nós temos 7 escolinhas que formam verdadeiros atletas. São, tirando atletas, garotos da ociosidade, das garotas da comunidade, que eles vêm praticar o bodyboard. E aí a gente forma aquele atleta, não só em participação de campeonato, mas ensino social, no cunho familiar. E a competição, além de ser importante para o esporte, movimenta outras áreas, gerando empregos e promovendo ações sociais, como a limpeza na praia. Mais importante do que limpar a praia é o legado da conscientização que a gente deixa na cabeça de todo mundo que participou hoje da ação, né? Da criança ao adulto, né? São as conversas que a gente tem antes, durante e depois da ação de limpeza de praia para que a gente entenda o momento que o planeta está vivendo, né? A gente vive um momento de crise climática, onde o oceano é o principal regulador da temperatura do nosso planeta, e a gente está colocando 18 milhões de toneladas de plástico dentro do oceano por ano. Então, fazer uma ação pontual na Taíba, ela faz parte de um movimento local que manda essa energia para movimentos globais. É importante porque a gente se utiliza da natureza, então a gente tem que devolver e cuidar da natureza. E as crianças é o nosso ponto focal, né? Porque se eles aprendem desde pequenininho a preservar o meio ambiente, eles vão levar isso para dentro de casa, eles vão levar isso para os amigos. A conscientização e a responsabilidade ambiental e também a inclusão e a diversidade marcam o fim de semana do Circuito Cearense. A gente está com a Neymara Carvalho, nossa atleta patrocinada aqui no Ceará, e a gente levou a Neymara para conversar com mulheres, né, para que ela possa inspirar outras mulheres a partir da história dela, assim como a gente está realizando 2 ações ambientais. A gente trouxe uma exposição de aves silvestres e animais marinhos para conscientizar as crianças do cuidado que a gente tem que ter, né, com a nossa fauna, a nossa flora. E hoje a gente está fazendo a limpeza de praia, porque a gente entende que essas crianças, né, que ocupam esse espaço dia a dia aqui na Taíba, elas precisam estar educadas ambientalmente para cuidar do ambiente. E se o circuito cearense já movimenta tanto a comunidade, imagina uma etapa nacional aqui. Já pensou? Pois então... Nós vamos ter a última etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboard na Praia da Taíba. Isso aí está fechado. É o bodyboarding cearense sendo referência no Brasil, crescendo, impactando positivamente quem e o que está ao redor.
Que espetacular, viu? Sem falsa modéstia, lá em Flecheiras também, quando era menorzinho, me garantia, viu? Não era desse nível não, mas estava quase lá. Tá podendo mentir, né? Liberou no sábado? Vai embora. Mas é isso, galera. Futebolês especial de hoje vai ficando por aqui. Mais um dia especial falando desse clássico importantíssimo. Renato Manso, faça o convite. Amanhã estaremos juntos a partir 7h30 da das noite. 7h30, exatamente. 101.7 Cadeira Bandinhos FM e aqui do YouTube também. Isso aí. No YouTube do Futebolês, na rádio e, claro, nas redes sociais, sempre no @soufutebolês. Tchau, tchau, minha gente!